Capítulo 6. Técnicas apométricas. Conjunto de técnicas desenvolvidas e aperfeiçoadas aos trabalhos apométrico-mediúnicos. Aplicações e precauções de uso. A apometria tem consolidado e aperfeiçoado várias técnicas de tratamento espiritual ao longo do tempo. O objetivo deste trabalho é conceituar e listar algumas das várias técnicas e tratamentos aplicados aos corpos espirituais, não importando se encarnados ou desencarnados. Com o passar do tempo, os tratamentos têm se modificado à medida que a espiritualidade e os grupos de pesquisa adquirem novos conhecimentos. O desdobramento é a aplicação da primeira lei da apometria, a lei do desdobramento espiritual. A técnica é simples. Com o comando emitem-se pulsos energéticos através de contagem em voz alta, tantos e em tantos números, quantos forem necessários. De modo geral, bastam 7, ou seja, contagens de 1 a 7. Com essa técnica, obteremos a separação do corpo espiritual, corpo astral, de qualquer criatura humana, de seu corpo físico. Podemos, então, assistir os desencarnados na erraticidade, com vantagens inestimáveis, tanto para eles como para os encarnados que lhes sofrem as obsessões. Com o auxílio desta técnica, os corpos espirituais encarnados também podem ser incorporados em médiuns, de modo a serem tratados espiritualmente, inclusive serem enviados a hospitais astrais para tratamento. Acoplamento do espírito desdobrado é a aplicação da segunda lei da apometria, a lei do acoplamento físico. Se o espírito da pessoa desdobrada estiver longe do corpo, comanda-se primeiramente a sua volta para perto do corpo físico. Em seguida, projetam-se impulsos ou pulsos energéticos através de contagem, ao mesmo tempo que se comanda a reintegração do corpo físico. Bastam 7 a 10 impulsos de energia, contagem de 1 a 7, ou 10, para que se opere a reintegração. Caso não seja completada a reintegração, a pessoa sente tonturas, mal-estar ou sensação de vazio, que chega a durar algumas horas. Via de regra, a reintegração espontânea em poucos minutos, mesmo sem comando. Não existe o perigo de alguém permanecer desdobrado, pois o corpo físico exerce atração automática sobre o corpo astral. Apesar disso, não se deve deixar uma pessoa desdobrada ou mesmo mal acoplada para evitar a ocorrência de indisposições de qualquer natureza, ainda que passageiras. Assim, ao menor sintoma de que o acoplamento não tenha sido perfeito, ou mesmo que suspeite disso, convém repetir o comando de acoplamento e fazer nova contagem. Dialimetria e etriametria. Dialimetria é uma forma de tratamento médico que conjuga energia magnética de origem mental, talvez em forma de força vital, com energia de alta frequência vibratória proveniente da imensidão cósmica, convenientemente moduladas e projetadas pela mente do operador sobre o paciente. Para bem compreender em que consiste a dialimetria, basta considerar os estados da matéria, em estado natural, por exemplo. A água é líquida, moléculas afastadas umas das outras e permitindo extrema mutabilidade de forma. Se congelada, solidifica-se moléculas justapostas, mas evaporada por ação do calor, transforma-se em gás. As moléculas se afastarão tanto que a água perdeu a forma. Assim, o corpo ou a área visada se tornará plástico e maleável por alguns minutos. As moléculas afastadas umas das outras, na medida da intensidade da energia que lhes foi projetada, o processo se inicia no corpo etérico e, se empregada suficiente energia radiante, se refletirá no corpo físico. Eteriatria é a técnica de tratamento do corpo etérico, ou a medicina do corpo etérico, sua constituição, propriedades, fisiologia e interrelações com o corpo físico e astral. Assim como a medicina clássica trata do corpo físico, a eteriatria trata da dimensão energética corpo etérico. Mentalize fortemente o corpo do enfermo, desejando fixamente a diminuição da sua coesão molecular,
para receber tratamento energético adequado. Coesão é definida genericamente como a propriedade que tem os corpos de manter estável a sua forma, desde que não sujeitos à ação das forças deformantes. Resulta das forças atrativas entre moléculas, átomos ou íons que constituem a matéria. Faz-se contagem firme em que os pulsos sejam pausados, porém carregados de energia. Repete-se a contagem 2, 3 vezes. O corpo físico não acusa a menor mudança de forma nem de textura, mas o corpo etérico se torna mole, menos denso, pronto a receber tratamento. Sensitivos videntes logo registram o fenômeno, assim como os médicos desencarnados que estão tratando o doente. Os médicos imediatamente se valem da nova situação para intervir mais profunda e facilmente no corpo astral e mesmo no etérico tratados. Simultaneamente assim, que interferirmos na coesão molecular do corpo físico e etérico, projetamos energia para a dissolução das compactas massas de energia de baixa frequência vibratória, quase sempre de coloração escura sobre o corpo etérico, energias estas que estão muitas vezes na raiz da enfermidade. Em seguida, aplicamos nas áreas lesadas energias vitalizantes, fazendo-as circular através dos tecidos por meio de passos magnéticos localizados de pequena extensão. Nos processos mórbidos, a circulação da vitalidade ao longo do corpo fica comprometida, de modo mais ou menos semelhante ao do estado inflamatório dos tecidos, em que a linfa e a própria circulação sanguínea se estagnam, provocando dores, edemas e engurgitamentos dos tecidos afetados. Uma vez dissociadas essas energias estagnantes, que os videntes aparecem como nódoas escuras, os tecidos ficam mais permeáveis às energias vitalizadoras, que aceleram o processo de cura. Pneumiatria. Assim como a psiquiatria trata da dimensão astral, alma, a pneumiatria trata da dimensão do espírito. É a cura pelo próprio espírito, em grego pneuma. Consiste na técnica de guiar o espírito em tratamento na busca do caminho dele próprio, fazendo com que procure e encontre o Cristo que reside nele. A pneumiatria não pode, entretanto, ser usada em todos os desencarnados, pois só a partir de certo grau de harmonização é que será possível a sintonia com o eu cósmico. Deverá ser aplicada somente naqueles que, não sendo vingativos, perversos, perseguidores ou contumazes ou magos negros, estejam já desligados de interesses materiais e possuam um pouco, pelo menos, de boa vontade. Uma vez preparado o desencarnado e constatada sua disposição favorável, projetamos sobre ele um campo muito intenso das energias luminosas, sobretudo sobre a cabeça, fazendo contagem pausada e mais prolongada, até 21 ou 33, em que empregamos toda a energia de nossa vontade para que ele seja arrebatado aos planos crísticos dentro dele próprio. Com uma ou duas tentativas conseguiríamos, o espírito costuma cair em êxtase, não querendo mais sair dessa situação luminosamente pura, de paz e bem-estar jamais sonhados, e que só haveria de experimentar normal e definitivamente depois de longo processo evolutivo. Esse estado de absoluta e induzível felicidade pode acontecer que chore de alegria ou cair de joelho, dando graças ao Senhor pelo que sente e vê. Aproveitamos esses momentos para doutriná-lo, o que, aliás, agora é fácil. As palavras tornam-se vivas, indeléveis de significado espiritualmente iluminado. Fazemos em seguida com que o espírito retorne ao seu estado vibratório normal. O êxtase haverá de ser doravante uma perene saudade nele. Vislumbre da meta, luz inesquecível impressa em sua lembrança, há de firmá-lo e persistir no rumo da luz. Como se vê, a técnica consiste em elevar momentaneamente e artificialmente o estado vibratório do espírito, levando-o a níveis crísticos por ação de poderosos campos energéticos disparados pela mente do operador, e evidentemente potencializados pelo mundo maior. Como se trata de situação artificial, com fins de instrução e esclarecimento, só durará enquanto atuar a energia sustentadora. O espírito há de voltar ao seu estado natural, mesmo sem interferência do operador. Despolarização dos estímulos da memória.
Toda vez que aplicamos energias específicas de natureza magnética na área cerebral de espírito encarnado ou desencarnado, com a finalidade de anularmos estímulos eletromagnéticos registrados nos bancos de memória, os estímulos serão apagados por efeito de despolarização magnética neural, e o paciente esquecerá o evento relativo aos estímulos. Arma poderosa no tratamento de inúmeros focos de neuroses e psicoses em encarnados, observou-se que o evento perturbador não é completamente apagado, mas o paciente já não o sente mais como antes. O matiz emocional desapareceu, despolarizadamente, a criatura passa a não se importar mais com o acontecimento que tanto o modificava. Acredita-se que isto acontece porque a imagem fica fortemente gravada no cérebro físico, cujo campo magnético remanente é muito forte, por demais intensos para que possa ser vencido em uma única aplicação. Já a emoção que fica registrada no cérebro astral é facilmente removida. Na aplicação a desencarnados incorporados, a despolarização faz com que se salte para a encarnação anterior. É um fenômeno estranho, mas constante. Parece ser efeito do potente campo magnético do operador, que, por ser de natureza isotrópica, abrange de uma só vez a presente encarnação e a memória de outras gravadas de algum modo desconhecido em alguma dimensão do cérebro. Colocadas as mãos espalmadas com os braços paralelos sobre o crânio do médium, ao longo dos hemisférios cerebrais, comandamos um forte pulso energético. Contando um, em seguida trocamos a posição das mãos de modo que fiquem nos hemisférios opostos aos de antes. Cruzando os braços na altura dos antebraços e projetamos outro pulso magnético, contando 2. Voltamos à posição anterior e contamos 3. E assim por diante, sempre trocando a posição das mãos até 7 pulsos. A troca da posição das mãos é necessária. Cada mão representa um polo magnético que deve ser invertido. Despolarizado o espírito e trazido de volta ao presente, devemos encaminhá-lo a um hospital no astral, para que complete sua recuperação e possa se reintegrar o mais rápido possível em seus rumos evolutivos. Esta técnica poderá não surtir resultado em espíritos mentalmente muito fortes, como os magos negros. Estes, tendo recebido iniciações em tempos do passado, possuem ainda campos magnéticos que os tornam poderosos. Para esses, o procedimento é outro: impregnação magnética mental com imagens positivas. A técnica de despolarização dos estímulos de memória dá resultados extraordinários. Já nos acostumamos a ver espíritos obsessores espumantes de ódio contra sua vítima, desejando por todos os meios destruí-la e fazê-la sofrer, retornarem de uma despolarização totalmente calmos e até negando, formalmente, conhecer a criatura que antes tanto demonstravam odiar. Todo um drama vivido, às vezes durante séculos, se apaga por completo da memória do espírito. Antes de trazer o despolarizado de volta da encarnação em que se situou, costumamos impregnar seu cérebro magneticamente com ideias amoráveis, altruísticas, fraternas, etc., usando a mesma técnica, só que agora visando a polarização. Para tanto, basta ter o cuidado de não trocar a posição das mãos. Estamos polarizando o cérebro, faz-se necessária a contagem lentamente, expressando em voz alta a ideia a ser impressa na mente do desencarnado. Por exemplo, meu amigo, de agora em diante, tu serás um homem muito bom, amigo de todos, um muito bom, dois, amigo de três, amigo quatro, bom cinco, muito bom seis, sempre amigo e bom sete. Em outro exemplo, meu caro, de agora em diante tu serás muito trabalhador. Um, muito trabalhador. Dois, responsável. Três, cumpridor de suas obrigações. Quatro, trabalhador. Cinco, muito trabalhador. Seis. E conforme o caso se poderá imprimir, gostarás muito da tua família, serás feliz, muito feliz, será uma pessoa alegre, etc. O tratamento de encarnados e desencarnados poderá ser acompanhado da seguinte técnica: procuramos encontrar a encarnação em que se desfrutaram de mais alegria, paz, felicidade, a fim de que voltando fiquem com recordação mais positiva possível,
Se submetidos a um tratamento que muitas vezes é dramático, eles cairão em encarnação cheia de tropeços dolorosos. Fazemos nova despolarização até encontrarmos uma melhor, e só então trazemos-los de volta ao presente. Sintonia psíquica com espíritos. A técnica é ditada pela oitava lei da apometria. Quando se quiser entrar em contato com um desencarnado de nível vibratório compatível com o nosso estado evolutivo, presente no ambiente, projeta-se energia em forma de pulsos rítmicos, ao mesmo tempo que se comanda a ligação psíquica. Por esta técnica se estabelece a sintonia vibratória entre sensitivos e desencarnados, facilitando grandemente a comunicação. Ela abre canal sintônico entre a frequência fundamental do médium e do espírito. Emitidos por contagem, os pulsos energéticos fazem variar a frequência do sensitivo, do mesmo modo como acontece nos receptores de rádio quando giramos o dial do capacitor variável, até estabelecer ressonância com a estação fonte oscilante que se deseja. Se o espírito visitante tiver um padrão vibratório muito baixo, ou se estiver sofrendo muito, o médium baixa sua tônica vibratória ao nível de entidade e fica nessa situação até que ela se retire. Tão logo aconteça a desincorporação, devemos elevar o padrão vibratório do médium. Se isso não for feito, o sensitivo ficará, ainda por algum tempo, sofrendo as limitações que o espírito tinha, manifestando sensações de angústia, opressão, mal-estar, etc., em tudo semelhantes às entidades manifestadas. Incorporação entre encarnados. Através da técnica de desdobramento espiritual, os corpos espirituais do paciente encarnado poderão ser incorporados em médios de incorporação. Comanda-se o desdobramento do paciente e a abertura da frequência em 360 graus do paciente, estabelecendo-se a sintonia vibratória dos médiuns. Vide também desdobramento múltiplo. As experiências realizadas mostram que os corpos espirituais possíveis de serem incorporados são o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental inferior e o superior. O corpo etérico tem a particularidade de não poder afastar-se em demasiado do corpo físico, podendo permanecer no máximo 5 a 6 metros de distância. Portanto, a paciente deverá estar presente ao atendimento. Quando o atendimento é realizado à distância, normalmente o corpo mental superior é atendido, porém o corpo mais necessitado de ajuda será encaminhado pela espiritualidade superior para atendimento e incorporação. Dissociação do espaço-tempo. Em trabalhos de desobsessão, as circunstâncias muitas vezes fazem com que seja necessário levar os espíritos rebeldes a confrontar-se com situações constrangedoras do passado ou futuro, de modo a esclarecê-los. Esses nossos irmãos revoltados costumam não aceitar esse constrangimento, talvez porque não queiram se reconhecer como personagens dos dramas escabrosos que lhes são mostrados. Avessos que são as admoestações, ainda que amoráveis, nesses casos procuramos fazer com que sintam o ambiente, isto é, entrem em ressonância com as vibrações opressivas que desencadearam no passado, para que possam compreender a desarmonia que gerarão as suas consequências. A 10ª lei da apometria, a lei da dissociação do espaço-tempo. Todos nós temos uma carga kármica a resgatar, uma massa maléfica desarmônica que, normalmente, seria distribuída ao longo do tempo. Observamos que o espírito, ao ser dissociado do espaço em que se encontra, através da aceleração do fator tempo, dá um verdadeiro salto quântico até que se consegue instalar-se num espaço do futuro hostil. Espaço frequentemente ocupado por seres horrendos, compatíveis com a frequência vibratória do recém-chegado, viajante. A carga kármica a resgatar fica acumulada, toda ela, e de uma só vez sobre o espírito. Isto causa uma sensação de horrível opressão, de que começa a se queixar. Deste incômodo, mas momentâneo mal-estar, podemos nos servir apresentando-as como provas das consequências dos seus atos e de sua repercussão negativa na harmonia cósmica. A técnica é muito simples. Projetamos energias magnéticas por pulsos rítmicos e através de contagem sobre o espírito incorporado ao mesmo tempo que se lhe dá ordens de saltar para o futuro.
Importante, essa técnica só deve ser usada em espíritos desencarnados, visando esclarecê-los. Devemos ter muito cuidado com o espírito durante esse encontro. Se o desligarmos do médium de repente, sem preparação, será literalmente esmagado pelo campo energético acumulado. Seu corpo sofrerá destruição, transformando-se em ovoide. Para desligar o espírito do médium, devemos fazê-lo antes retornar lentamente para a época presente. Regressão no espaço e no tempo. A nona lei da apometria, a lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo, costumamos fazer o espírito regressar ao passado para mostrar-lhe suas vivências, suas vítimas, sua conduta cruel e outros eventos anteriores a essa existência atual, no objetivo de esclarecê-lo sobre as leis da vida. Há ocasiões em que temos de lhe mostrar as injunções divinas que o obrigam a viver em companhia de desafetos, para que aconteça a harmonização com eles, além de outras consequências benéficas à sua evolução. O conhecimento aqui ou no plano espiritual é luz. Tão logo se esclarece sentindo sobre o funcionamento da lei do karma. Qualquer sofredor desencarnado dá um passo decisivo em sua evolução, pois se elucidam suas dolorosas vivências passadas com todo o cortejo dos não menos dolorosos efeitos. Também usamos essa técnica, e com grande proveito, para conduzir magos negros ao passado, a fim de anular os campos energéticos que receberam em cerimônias de iniciações em templos. Tão logo projetamos energias em forma de pulsos, por contagem e sintonia se estabelece, e haverá de permanecer até que o campo vibratório se desfaça, por ordem do operador, com a volta da entidade ao presente. Quando isso ocorrer, nosso irmão revoltado se pacificará completamente esclarecido. Não poderia ser de outra forma. A transformação espiritual é automática quando ele vê as cenas e assente, revivendo-as. A visão do encadeamento kármico implica iluminação instantânea. Revitalização dos médiuns. Trata-se da quinta lei da apometria, a lei da revitalização dos médiuns. Pensamos fortemente na transferência de energia vital de nosso corpo físico para o organismo físico do médium. Em seguida, tomamos as mãos do médium ou colocamos nossas mãos sobre sua cabeça, fazendo uma contagem lenta. A cada número pronunciado, massa de energia vital, oriunda de nosso próprio metabolismo, é transferida de nosso corpo para o médium. Usamos essa técnica habitualmente depois dos passes magnéticos em pacientes muito desvitalizados. Ela nos permite trabalhar durante 4 ou 5 horas consecutivas, sem desgaste apreciável. De 30 em 30 minutos, costumamos transferir energias vitais para os médiuns, que desse modo podem trabalhar sem dispêndio de forças. Tratamentos especiais para magos negros. No atendimento às vítimas de magia negra, cuidado especial deverá ser dado aos campos negativos ligados a objetos físicos, cadáveres de animais ou de homens, bonecos de cera, pano ou qualquer outro material usado para vestuário, roupas, travesseiros e toda a sorte de materiais imantados. Esses campos devem ser desfeitos. Há duas maneiras de fazer o desmancho desses campos de força adversos: pela destruição física dos objetos a que estão ligados, queimando-os, por exemplo, através do levantamento desses campos no astral, retirando-os dos objetos aos quais estão ligados. Esse processo pode ser feito à distância. É prática nossa bastante comum atirar o objeto enfeitiçado quando o temos em água corrente, em um rio, riacho, etc., e no mar. No desmanche, à distância, costumamos projetar poderosos campos energéticos em forma de jatos de alta frequência. Esses jatos desintegram como se fossem de fogo os campos de força negativos que imantam os objetos magiados. Quanto às orações de encantamentos, bastante usadas pelos feiticeiros de todos os tempos, não é preciso preocupar-se muito com elas. Com a destruição dos campos magnéticos astrais dos amuletos e objetos usados no trabalho de magia negra, todos os encantamentos, fórmulas mágicas e orações se desativam automaticamente, ainda mais que são afastados os agentes e guardiões do malefício.
Para a anulação dos efeitos vibratórios de alta frequência, eles envolvem o paciente e o protegem contra quaisquer resquícios de baixa frequência, de formas pensamento emitidas pelo feiticeiro. A curação do desmancho, no entanto, a melhor vacina contra a sede e agressões trevosas é levar a vítima de magia negra à prática do evangelho, principalmente no lar, e uma vida moralmente sadia e espiritualizada. A prática do amor e da caridade tornará cada pessoa cada vez mais imunizada e protegida. Os trabalhadores espirituais sem experiência, desconhecendo como são feitos e mantidos os trabalhos de magia negra, querem de imediato capturar os quiumbas, espíritos a serviço de magos negros, que vibram no mal. Ora, esses pobres seres são, via de regra, escravos de magos negros ou régulos das trevas. São obrigados a agir contra os encarnados para não sofrer castigos impiedosos. Podemos afirmar que 60% deles desejam sair do estado em que se encontram. Uma vez elevada sua frequência vibratória e feita a limpeza de seus corpos astrais, respiram aliviados, embora temerosos dos castigos de seus chefes, acabam passando para o nosso lado, contribuindo ativamente para o desmanche do trabalho feitiço. Já os outros 40%, empedernidos do mal, não são fáceis de conquistar. Estes desejam efetivamente continuar na prática do mal, porque em encarnações anteriores sofreram violências físicas e morais que não esqueceram. Pretendem infligir em outros, mesmo em criaturas inocentes, todos os agravos que passaram, em vingança ilógica ou dementada. Devem ser contidos de pronto e logo conduzidos a instâncias de recuperação. Tratamento de espíritos em tempos do passado. Os conhecimentos eram transmitidos aos candidatos em tempos iniciáticos. Os grandes mestres transmitiam, além do conhecimento, a ética e a moral, o respeito, o amor e a caridade. Que vergonha maior seria encarnar o mestre depois de tanto errar? Assim somos nós, com a distância dos mestres, fomos distorcendo os princípios aprendidos. Agindo em função do orgulho e da vaidade, torcemos o que havia de mais sagrado, condescendendo só um pouquinho de cada vez nas regras da conduta, aceitando uma lisonja, um agrado, e mais tarde exigindo e ordenando, perdemos cada vez mais e como resolvemos adotar a regra, perdido por um, perdido por mil. Na nossa distorção, afundamos cada vez mais, reconhecendo o lado mais negro profundo do abismo. Que ato maior poderia o Mestre fazer do que olhar aos nossos olhos com tanto amor e piedade, que nos reduziríamos a simples vermes, sabendo quanto nos desviamos do caminho. E assim os templos iniciáticos da Atlântida, do Egito, da Índia, dos druidas, etc., podem ser invocados para que o mago seja levado até a presença do seu mestre iniciático, e dependendo do estado do mago, é necessário desmagnetizá-lo das iniciações que recebeu. Utilização dos espíritos da natureza. Todos os reinos da natureza são povoados por seres vivos e materiais que vivificam e guardam essas dimensões vibratórias que constituem seu habitat. Em princípio, todos os espíritos da natureza podem ser utilizados pelos homens nas mais variadas tarefas espirituais, para fins úteis. Paracelso era o pseudônimo de Theobastus Bombastus, químico e médico nascido na Suíça em 1493. Desencarnou em 1541. Criou a denominação classificatória dos elementais. Elementais da terra, gnomos, elementais da água, ondinas, elementais do ar, silfos, elementais do fogo, salamandras. Ainda da Umbanda, invocam-se as representantes das 7 linhas, dentre as quais os caboclos, pretos velhos, boiadeiros, etc. E também os orixás, Xangô, Ogum, Iemanjá, etc. Muitos trabalhos de magia negra são jogados no mar ou em rios, o que dificulta sua localização para o desmanche. Nestes casos, pode-se invocar esses trabalhadores para que o localizem e o tragam para que se possa desfazer o mal feito. Os espíritos da natureza, todos são naturalmente puros. Não se contaminam com dúvidas dissociativas, egoísmo ou inveja, como acontece com os homens. Predomina neles pureza cristalina,
prontos a servir, acorrem solícitos ao nosso chamamento, desejosos de executar nossas ordens, sempre ao serviço do bem. As leis divinas devem ser observadas terminada a tarefa que lhes confiamos. Agradecemos a colaboração, pedindo a Jesus que os abençoe. Na mitologia iorubá, orixás de Yorubá, orizá, em espanhol orixá, em inglês orixá, são ancestrais divinizados africanos que correspondem a pontos de força da natureza, e os seus arquétipos estão relacionados às manifestações dessas forças. As características de cada orixá aproximam-os dos seres humanos, pois eles manifestam-se através de emoções como nós. Sentem raiva, ciúmes, amam em excesso, são passionais. Cada orixá tem ainda o seu sistema simbólico particular, composto de cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, espaços físicos e até horários. Como resultado do sincretismo que se deu durante o período da escravatura, cada orixá foi também associado a um santo católico, devido à imposição do catolicismo aos negros. Para manterem os seus orixás vivos, viram-se obrigados a disfarçá-los na roupagem dos santos católicos, aos quais cultuavam apenas aparentemente. Esterilização espiritual do ambiente de trabalho. Se o ambiente estiver magneticamente muito pesado, procura-se cortar esses campos negativos com o vento solar, a fim de cortar e fragmentar esses campos parasitas. Esse vento solar não é um vento propriamente dito, porém é a emanação proveniente do Sol, de bilhões de partículas subatômicas, tais como prótons, nêutrons, elétrons e infinidade de outras partículas, animadas de alta velocidade, que banham a Terra constantemente e que no hemisfério norte formam as belíssimas auroras boreais na alta estratosfera. Essa emanação dinâmica tem a propriedade de influir magneticamente nos campos de frequência mais baixa, desfazendo-as. A força do pensamento do operador treinado exerce ação poderosa sobre essas partículas, dada a velocidade extremamente dinâmica que se aglutinam sob a vontade do operador, transformando-se em poderoso fluxo energético. Tem dessa forma poder de desintegrar o magnetizador parasita existente no ambiente. Tem dessa forma poder de desintegrar o magnetismo parasita existente no ambiente. Acompanhar de contagem em geral de 7 a 10 pulsos, vento solar, cortando, fragmentando e desintegrando os campos negativos parasitas. Vamos trabalhar dentro de uma pirâmide de proteção. Antes, porém, de iniciar os trabalhos, devemos enchê-la de luz verde, esterilizante, a fim de que nenhum micro-organismo astral possa nos atacar. Contagem de 7 pulsos, por fim trazemos outro campo em forma de anel de aço ao redor da pirâmide, também de frequência diferente. Aqui. Condução dos espíritos encarnados, desdobrados para hospitais do astral. É a sexta lei da apometria. Os espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão ter acesso aos hospitais do astral se estiverem livres de peias magnéticas. É comum desdobrar-se um paciente a fim de conduzi-lo ao plano astral superior, para tratamento em hospitais, e encontrá-lo já fora do corpo, completamente envolvido em sudários aderidos ao seu corpo astral, laços, amarras e toda sorte de peias de natureza magnética, colocadas por obsessores interessados em prejudicá-lo. Nesses casos é necessária uma limpeza perfeita do corpo astral do paciente, o que pode ser feito e de modo muito rápido pelos espíritos dos médiuns desdobrados. Se esses não puderem desfazer os nós ou não conseguirem retirar esses incômodos obstáculos, o trabalho será feito pelos socorristas que nos assistem. Com frequência, fornecemos energias aos médiuns desdobrados para que possam retirar do paciente essas peias e o material mais pesado. Lembramos que é sempre através da contagem que se transfere qualquer forma de energia. Insistimos a contagem até 7 ou mais. Nada tem de místico, nem constitui ato mágico. Acontece que, em geral, 7 ou 10 impulsos energéticos são suficientes. Nota-se que os passes magnéticos são
ineficazes nesses casos, pois o passe age apenas sobre a aura do paciente e mais no campo vibratório. Telemnese, diagnósticos psíquicos. Diagnóstico à distância, tele do grego, tele, igual longe, ao longe, mais mnesis, do grego minaomai, omai, tipo ou condição de memória. Para esse tipo de trabalho, o médium poderá deslocar-se em desdobramento até o local de atendimento, ou o espírito do paciente poderá ser desdobrado, deslocado e incorporado em um médium. Em um processo de atendimento à distância, as duas técnicas poderão ser utilizadas. Imposição das mãos, magnetização curativa. Consistem na transmissão pelas mãos ou pelo sopro de fluido animal do corpo físico do operador para o doente. Sendo a maior parte das moléstias desequilíbrios do ritmo normal, das correntes vitais do organismo, os passes materiais tendem a normalizar esse ritmo, ou despertar as energias dormentes, recolocando-as em circulação. Passes espirituais são os realizados pelos espíritos desencarnados, através de médiuns, ou diretamente sobre o perispírito dos enfermos. Não mais se transferem para o necessitado fluidos animais, encarnados, mas aos mais finos e mais puros do próprio espírito operante, ou dos planos invisíveis captados no momento. Note-se que nos passos espirituais, o espírito transmite uma combinação de fluidos, inclusive emanações de sua própria aura e o poderoso influxo de sua mente. Elementos esses que, quando o espírito é de elevada categoria, possui grande poder curativo, muito diferente e muito melhor que o que possui o magnetizador encarnado. Cura das lesões no corpo astral dos espíritos desencarnados. É preciso cultivar a chama divina do amor através da prática da caridade. A caridade se transforma naturalmente em fraternidade universal. E a paz virá a consolidar a conscientização do amor e de disposição em servir. Servir não por obrigação, imposição, preceito ou conveniência, mas por puro amor e gratidão à vida e à luz do mundo nela contida. Servir bem-aventurada e humildemente não só os irmãos ao nosso lado, mas também os outros do lado de lá. Os desencarnados também sofrem, também têm dores, doenças que são reflexos vivos das dores, sofrimentos e doenças físicas que enfrentaram quando encarnados. Esses desencarnados, não tendo condições energéticas que lhes permitam ultrapassar esse estado, não podem sair dele e de suas angústias. Mas nós podemos ajudá-los, fornecendo-lhes as energias de que necessitam para que gozem também do alívio das dores e de paz de espírito. É preciso não esquecer de que eles vivem, e nós na margem de cada rio da vida. Devemos lhes estender a nossa caridade, já que podemos curá-los e consolá-los quase que instantaneamente. Quando operamos no mundo de energia livre do astral, com nossa mente vibrando nessa dimensão, torna-se extremamente fácil projetar energias curativas. Como o espírito não tem mais o corpo material, a harmonização de seus tecidos requer menos energia. Um caudal suficientemente forte há de inundá-lo em todas as suas fibras com completo e instantâneo aproveitamento. Em instantes se reconstituem membros amputados, lesões graves, órgãos extirpados e males mais profundos, que por vezes vêm acompanhando o irmão desencarnado há várias encarnações. Ao nos depararmos com um desses infelizes com sinais de grande sofrimento, projetamos sobre ele toda a nossa vontade em curá-lo. Colocamo-lo no campo do nosso intenso desejo de que seus males sejam curados, suas dores acalmadas ou seus membros reconstituídos enquanto falamos com o espírito. Vamos insistindo em que ele vai ficar curado. Ao mesmo tempo, projetamos energias cósmicas condensadas pela força da nossa mente nas áreas lesadas. Isso é fácil, já que estando ele incorporado em um médium, basta projetar as energias sobre o corpo do sensitivo. Contando pausadamente até 7, repete-se a operação tantas vezes quantas necessárias, em média, com uma ou duas vezes se atingindo o objetivo.
Esse mesmo tratamento pode ser aplicado diretamente em todos os espíritos presentes, as sessões, mesmo que não estejam incorporados em médiuns. Projetadas as energias, todos ficam curados. Temos condições assim de tratar de uma só vez, em poucos segundos, grandes multidões de espíritos sofredores. Cirurgias astrais. Recentemente, um médium queixou-se de uma dor no baixo ventre, que aparentava ser uma hérnia estágio inicial. Durante a sessão, após o desdobramento, foi utilizada a técnica de dialimetria no mesmo. No exato momento em que isto acontecia, outra médium relatava uma cirurgia espiritual que acontecia numa clareira de uma densa floresta. Médicos presentes e vários entes atuavam sobre um paciente deitado sobre as folhas. Na semana seguinte, o médium que recebeu a graça contou que havia sentido certo incômodo no local, e a dor que sentia antes havia diminuído muito. Era como se tivesse recebido um corte de aproximadamente 10 centímetros. Na segunda semana, relatou que a dor havia sumido completamente e se considerava restabelecido. A cobertura espiritual é importantíssima para que o processo ocorra naturalmente. Transmutação de bases astrais maléficas. No mundo espiritual, principalmente em zonas inferiores do umbral, proliferam grandes colônias organizadas por poderosos magos das trevas. Eles aprisionam um grande número de criaturas desencarnadas, tornando-as escravas em típica obsessão. Pela assombrosa quantidade de prisioneiros nessas condições, como temos visto em nossos trabalhos espirituais, acreditamos que a obsessão entre desencarnados seja a que mais vítimas faz no planeta. No umbral, as bases ou colônias são plasmadas de forma a criar ou recriar templos iniciáticos, prostíbulos, cidades inteiras da antiguidade, cavernas, vales ou planícies, laboratórios químicos, eletrônicos, prisões, porões e toda sorte de locais de diversões, antros de jogos, perversões, vícios, malefícios e horrores. Muitos desses locais estão ligados vibratoriamente a locais que realmente existem na matéria, de tal modo que encarnados e desencarnados convivem na mesma vibração, onde os desencarnados sugam as energias dos encarnados. Quanto da destruição de colônias e bases dirigidas pelas trevas, é necessário antes de resgatar os escravos. Para tanto, convém mobilizar suficiente número de auxiliares desencarnados e formar poderosos campos de força magnéticos a fim de neutralizar a guarda dessas tenebrosas organizações. Um campo de força piramidal enquadra toda a base. Limpam-se as vibrações magnetizantes com uma chuva de água crística. Cura-se e resgatam-se os irmãos, desfaz-se o que foi plasmado. Pode-se utilizar de tratamento com cores e luzes, energias do sol e das estrelas. Pede-se aos elementais que plantem árvores, flores e frutos naquele local e um riacho de água limpa fresca. Dessa forma, vibrações harmônicas passam a agir em todo o ambiente.